Olá, amigos! Vocês reconhecem esse cenário aqui? O que nada mais é do que o guarda-roupa do meu quarto. Se vocês não se ligaram, quando eu sento aqui, nesse cenáriozinho, é porque provavelmente eu vou contar um story time pra vocês. Ou seja, historinhas da minha vida. Hoje eu vou contar pra vocês a minha história de fábrica, que vocês têm me pedido muito por esse vídeo, então hoje eu vou contar. Bom, eu vim morar no Japão em 2017. Depois de mais ou menos um mês que eu tava aqui, eu entrei pra trabalhar em uma fábrica de carros, que é muito comum aqui no Japão. Tipo, a galera que vem pra cá, brasileiro, né, vem pra cá normalmente pra trabalhar em fábrica com aquele plano, aquele sonho de ficar 1 ano, 2 anos no Japão, juntando dinheiro pra depois mudar pro Brasil. E comigo não foi diferente, né? Eu vim com essas ideias aí de iludido. Eu ia ficar 2 anos no Japão, juntando dinheiro, e depois eu ia me mudar para outro país, amor. Minha vida tava feita na minha cabeça. Mas não foi bem assim que aconteceu. Como vocês estão vendo, eu tô aqui até hoje. No fim das contas, 4 anos que eu tô no Japão já. Eu morava numa cidadezinha bem de interior, chamada Gotemba. E eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Eu nunca tinha ouvido falar de brasileiro que morava nessa cidade. Eu entrei pra trabalhar nessa fábrica. E aí veio o meu segundo maior choque cultural, assim, que foi a rotina de trabalho. Quando eu fui fazer entrevista de emprego pra essa fábrica, fui no escritório e daí eles me explicavam como funcionava o emprego, né? Eu ia fazer um serviço de Kensa, que é um serviço muito comum para mulheres aqui no Japão, né? Porque aqui as fábricas, infelizmente, isso é proibido, porém... As fábricas aqui, elas fazem essa distinção de, tipo, serviço para mulheres e serviço para homens. E, obviamente, o serviço para mulheres é sempre o que paga menos. E não necessariamente o serviço para mulheres vai ser o mais leve. Eu já cheguei a trabalhar em fábricas de carro com um serviço pesadíssimo. E, às vezes, eles colocavam uma mulher para fazer o serviço de 2 pessoas. E a gente ganhava menos. Bem menos. Me pediram pra eu ir até a fábrica com eles pra ver como era o serviço e fazer meio que um teste pra saber se meus olhos eram bons, né? Porque o meu serviço ia ser olhar pra pecinhas pequenas, né? Fazer Kensa, aliás, é inspeção. Então eu ia olhar pras pecinhas, que eram pecinhas pequenas, e ver se elas tinham algum defeito. Se tivesse um defeito, eu descartava. E no caso, o defeito pra eles era, tipo, a peça ter uma mancha. Passei nesse teste e já comecei a trabalhar no dia seguinte, gente. No dia seguinte. No dia seguinte, pra ir pro trabalho. Nesse serviço que eu ia, eles tinham mukai. O que é o mukai? É a carona, né? Um busão da empresa, da empreiteira, que ele busca os funcionários na casa deles e leva até a fábrica. O mukai ia chegar na minha casa às 6 horas da manhã, porque eu era a pessoa que mais morava longe da fábrica, né? Então o serviço começava às 8 da manhã, porém a gente tinha que entrar 15 minutos antes, ou seja, tinha que entrar 7h45 e a carona me buscava às 6 da manhã na minha casa. A carona chegou lá, mano, era 6h03 da manhã. E eu tava descendo as escadas pra entrar no ônibus da carona, começaram a me ligar freneticamente, assim, tipo, meu celular falando, você tá atrasada, a carona tá aqui esperando. E eu, tipo, mas são 6h03, eu não tô atrasada, tipo, são 3 minutos. E foi nesse momento que eu descobri o quanto os japoneses eram muito obcecados por horário. O horário é um bagulho meio sagrado, assim. Normalmente, se eles marcam com você em um horário, você tem que chegar 10 minutos antes. Tipo assim, marcou às 6 horas. Se você chega às 6 horas, eles já ficam meio assim. Se você chega às 6h01, tá atrasado, tá demitido. Inclusive, isso aconteceu comigo. Peguei o ônibus da carona, seguimos lá. Gente, no primeiro dia, eu tava muito ansiosa. Ah, meu Deus, eu não conheço ninguém. E aí começaram a passar na casa das outras pessoas e pegar as outras pessoas. Eu me senti muito na época de escola, quando eu pegava a perua pra ir pra escola, e daí a perua passava na minha casa, na casa dos meus coleguinhas. Beleza, chegamos na fábrica pra trabalhar, me mostraram onde eram os armários, as coisas tudo e tal, né? Começaram a me ensinar as palavras formais que você tinha que falar enquanto você tava lá trabalhando na fábrica. Quando você entrava pra trabalhar, tinha que falar pra todo mundo Ohayou gozaimasu, que é tipo, bom dia. Quando acabava o expediente de trabalho, você tinha que falar Otsukare-sama desu, que é tipo, valeu aí galera, tô indo embora, obrigado todo mundo por ter trabalhado. Me explicaram todas as coisas, como funcionava lá. As filipinas me explicaram, né, porque ninguém da empreiteira me explicou. Isso é uma coisa que eu descobri também conforme eu fui trabalhando em fábricas por aqui. Ninguém vai te explicar muito direito
como é que funcionam as coisas dentro da fábrica. Você vai descobrir ao longo do tempo que você se ferrar. Então, por exemplo, não pode ir no banheiro a hora que você quiser. Você tem que pedir pro chefe pra ir no banheiro. Depende do tipo de serviço. Eu trabalhei já em 3 fábricas e todas elas funcionavam diferente. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos contando como é que foi minha experiência na segunda fábrica que eu trabalhei e na terceira. Dependendo da fábrica, tem coisas que você não pode fazer muito. Nessa fábrica que eu trabalhei, eu descobri que eu não podia ir no banheiro sem pedir. Eu tinha que avisar pra chefe do meu setor, no caso, de chegar nela e falar: eu vou no banheiro, tá bom? eu precisava do ok dela pra ir no banheiro. Ela nunca falava que eu não poderia ir, mas eu precisava do ok dela. E daí eles começaram a achar ruim que eu ia no banheiro. Essa foi a primeira coisa, assim, que eu já fiquei meio... Eu trabalho 12 horas dentro da fábrica e eu não posso usar o banheiro. Dependendo da fábrica, né, no caso dessa, que era uma fábrica de peças de carro, lá era super quente. Você tinha que levar uma garrafa de 2 litros de água, porque senão você morria desidratado ali dentro, porque era muito quente, suava bastante. Então, eu bebia muita água, consequentemente eu ia muito no banheiro. Tá, no meu primeiro dia, eu fui no banheiro sem pedir. Quando eu voltei do banheiro, fizeram uma reunião. Fizeram uma reunião pra me dizer que eu não poderia ir no banheiro sem pedir, que eu tinha que avisar. Eles não vão te explicar como é que funciona certinho as coisas. Eles vão esperar você errar pra eles brigarem com você. Mas assim, eu acho que isso acontece muito porque os japoneses, eles esperam muito que os estrangeiros vão saber como funcionam as coisas. Então eles esperam que a gente vai agir igual eles agiriam. No Brasil, a gente tem muito essa mentalidade de se você tá fazendo o seu trabalho direito e respeitando os colegas, é isso que importa. No Japão, importa você fazer o seu trabalho direito, mas importa muito mais se você segue as regras de convivência, de etiqueta deles. Eu não sabia quais que eram as regras de etiqueta dos japoneses. Então, no meu primeiro dia de trabalho já teve essa tensão aí, porque eu fui no banheiro sem pedir pra minha chefe. Beleza, sempre que eu precisava ir, eu pedia pra ela. E ela me olhava feio. Como que funcionava o horário da fábrica? Você entra pra trabalhar, normalmente, às 7h45, e a gente fazia uma ginástica, que eu não sabia que tinha isso também, então quando eu vi todo mundo fazendo a ginástica, eu só fiquei parado olhando assim. Depois de, sei lá, uma semana, vieram falar pra mim, tipo, por que você não faz ginástica? Aí eu falei, porque eu não preciso. Aí falaram, tipo, mas tem que fazer. Todo mundo faz, você tem que fazer. Aí eu falei, entendi. Aí eu comecei a fazer ginástica. Aí depois da ginástica, eles faziam uma reunião do setor. Todo dia tinha essa reunião, que eu também não sabia que tinha isso. Então, depois da ginástica, eu fui direto pra minha mesa. Aí veio uma moça filipina super fofa. Essa moça me ajudou muito dentro da fábrica. Então ela falou, vem, é hora da reunião, tal, né? Ela falava inglês. Depois dessa reunião, dava 8 horas, batia o sinal. E daí, de fato, a gente começava a trabalhar. Então, eu só precisava ir em uma outra sala. Aí eu pegava uma caixa gigante, assim, muito pesada. Eu tinha que botar várias dessas caixas, assim, de peças em um carrinhozinho. E tinha que fazer isso bem devagar. Porque como as caixas eram bem pesadas, se você fizesse muito rápido... Menina, imagina, 12 horas do seu dia. Se você pega de qualquer jeito, terminou a sessão de trabalho, você tá com as suas costas aonde, menina? Sua lombar tá que não aguenta mais. E daí começaram a reclamar comigo sobre isso. Que eu demorava muito na outra sala pra pegar as caixas. Aí eu fiquei tipo... Estão me pressionando aqui pra foder com a minha saúde, é isso mesmo? Sim, era isso mesmo. Aí, beleza, tava lá fazendo meu trabalho, pegava uma peça, olhava, botava na caixa de volta. Eu fiquei lá, passou, assim, na minha cabeça, tinha passado umas 5 horas que eu tava ali fazendo trabalho, eu já tinha feito ali 8 caixas, mano, era 9 horas da manhã ainda. E eu já pensei, nossa, daqui a pouco eu vou pra casa. Não, era 9 horas. Ainda faltavam 11 horas. Continuei meu trabalho, deu 9h30, tocou um sinal. Às 9h30 tinha um intervalo de 10 minutinhos que a gente podia sair pra ir no banheiro, pra tomar água. Então eu fui descobrindo como tudo funcionava no primeiro dia de trabalho mesmo, porque eu nem sabia que tinha intervalo. O salário era muito pouco a hora que eu ganhava 900 ienes a hora, que é tipo $9 a hora, sendo que hoje em dia o salário mínimo é você ganhar $10 a hora, então eu ganhava menos do que o salário mínimo. Quando deu 12h30 foi o horário de almoço. A gente saiu pro horário de almoço, que pasmem, era só 40 minutos. Eu fiquei muito chocada, porque eu trabalhei no Brasil e eu tava acostumada a ter 1 hora de almoço, gente, era 1 hora.
de almoço que eu tinha. Ah, e tem uniforme também, tá? As fábricas que a gente trabalha aqui no Japão, a gente usa uniforme. Normalmente o uniforme é assim, vou deixar uma foto aqui, porque normalmente uns uniformes tudo parecido, mais ou menos assim, muda a cor às vezes, e o meu uniforme era rosa. Não sei porque eu era a única da fábrica que tinha uniforme rosa, gente. Todo mundo tinha uniforme azul. Eu cheguei lá pra trabalhar, todo mundo com uniforme azul e eu com uniforme rosa. Aí eu fiquei, cacete, eu tenho cabelo laranja, né? Meu cabelo laranja aqui, ó, cor de salsicha. Daí eu ainda tava com o uniforme laranja, quer dizer, rosa. É isso, eu trabalhava com uniforme rosa, fun fact. Beleza, depois que eu voltei do meu almoço, continuei meu dia de trabalho. Eu lembro que eu sentia assim que a hora não passava nunca. Eu não sei se é assim pra todo mundo. Se você tá aqui no Japão, trabalhou em fábrica, comenta aqui pra gente a sua experiência, tá? Porque eu quero ler, eu quero saber. Mas eu lembro que meu primeiro dia na fábrica eu ficava tipo, caramba, mano, parece que eu nunca vou sair daqui, porque demorava muito pra dar o horário. Nesse primeiro dia, as moças que trabalhavam comigo, elas foram super legais, uns anjos. Tipo, elas me explicaram tudo que eu não sabia sobre a fábrica, eu perguntava pra elas, elas me explicavam. Então elas eram uns amores comigo no primeiro dia. No primeiro mês, aliás. Quando deu lá 8 horas da noite, acabou meu dia de trabalho. Finalmente. Antes de acabar o meu dia de trabalho, eu tive um outro intervalo às 5 da tarde, aliás, né? Normalmente em fábrica, às vezes é diferente, mas normalmente você vai ter um horário de almoço de 40 minutos e 2 intervalos de 10 minutos. Deu pra reparar o que eles fizeram nisso aí? O horário de almoço, que deveria ser 1 hora, e em empresas normais japonesas, o horário de almoço é 1 hora, porque de acordo com a lei, se você trabalha fazendo hora extra, você precisa ter intervalos. Então eles fazem um trambique aí, entendeu? Pra gente poder ter intervalo, mas não perder o horário de trabalho. Aí eles distribuem o que seria o nosso horário de almoço em intervalos. Pelo menos nas fábricas que eu trabalhei, eram assim. Finalmente eu terminei o meu horário de trabalho. A chefe ela ia embora um pouquinho antes das 8. Então quando eu vi que deu 8 horas, eu já peguei minhas coisas e comecei a zarpar. E aí as meninas vieram me chamar e falaram assim: ei, querida, tem que fazer o soji. Soji? O que é isso? Que soji era faxina. Depois de a gente trabalhar 12 horas, a gente ainda tinha que limpar a fábrica. É uma coisa que vocês param pra observar, você pensa, legal, né? Porque isso incentiva as pessoas a não sujarem o ambiente, já que se sujar, são elas que vão ter que limpar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tipo, caralho, eu quero ir embora pra minha casa, eu não quero limpar a fábrica, não. Então passou aí mais ou menos uns 20 minutinhos, deu 8h20, finalmente fui subir pra me trocar, pra poder ir embora. E aí, finalmente, eu entrei pra ir pra casa. Foi incrível. Foi a melhor hora do dia, gente. Eu fiquei tão feliz. Da fábrica até a minha casa demorava mais ou menos 1 hora. Então, quando eu cheguei na minha casa, já era 9h30. Enfim, gente, finalmente cheguei em casa ali, 9h30 da noite. Uhul. Morrendo de fome, fui fazer meu jantar. Daí eu fiz minha comidinha, jantei, fui tomar banho, porque você chega da fábrica fedendo, né? Depois de ficar 12 horas lá trabalhando. E só nesse período de eu fazer minha janta, comer e tomar banho, já tinha dado meia-noite. Eu ia dormir todos os dias meia-noite para acordar às 5h30 da manhã para me arrumar para ir pra fábrica, né? Porque eu tinha que vestir todo o uniforme, sapato, as roupas, tudo. Pegava o ônibus da fábrica às 6 horas da manhã, chegava lá 7h15 e ficava lá até 8h30 da noite. Só chegava na minha casa 9h30. Então, o percurso total do meu horário de acordar, ir pro trabalho e chegar em casa, eu acho que eram umas 15, 16 horas do meu dia. Eu só fiquei nessa fábrica 3 meses e depois deu muita merda, que como eu falei, se vocês quiserem eu faço outro vídeo contando. Só pra deixar vocês curiosos. E é isso, gente. Esse foi o meu primeiro dia trabalhando em uma fábrica, né? Foi uma coisa, assim, bem doida, bem intensa e cansativa. Tipo, eu lembro que eu fiquei muito quebrada, eu ficava com muita dor no corpo. E é por isso que eu digo pra você que quer vir pro Japão. Aprenda japonês antes de você vir pra cá, entendeu? Vocês vão entender isso mais ainda se eu postar o vídeo contando o resto dessa história, que vocês vão ver o quanto eu me ferrei por eu não falar japonês quando eu cheguei no Japão. Tipo assim, se você aprende a falar japonês, você tem a oportunidade de ir pra uns empregos muito melhores, né? Eles dão as piores opções pra quem tem menos opções, entendeu? É isso, gente. Esse é o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se vocês gostam das minhas histórias aqui de vida e de saber das minhas experiências no Japão, comenta aí pra mim que vocês gostam, porque aí eu trago mais vídeos contando histórias. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pra você que assistiu e tchau!